que seria esse pensamento de segundo nível? O autor ele fala que é o seguinte: existem dois níveis de pensamento: o pensamento de primeiro nível e o pensamento de segundo nível. Esse do primeiro nível, ele fala que qualquer ser humano é capaz de ter. São pensamentos de no ato de resolver uma solução, aquela primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Então, eu quero saber resolver um problema referente ao meu trabalho que está acontecendo agora na área de manutenção. Sei lá, eu trabalho na área de manutenção do varejo, eu tô com a loja que tá vazando o telhado, principalmente de primeiro nível. Cara, vou mandar o fornecedor lá, vou mandar ele orçar o telhado e vou executar. Esse é o primeiro pensamento de primeiro nível. E geralmente as pessoas param aí. Por quê? Eu tenho um problema, eu tenho uma solução, e a solução faz sentido. Eu tô com um problema, vou mandar alguém lá orçar e executar o serviço. Só que o autor ele provoca a gente para pensar, cara, o segundo nível. Ele pensa, poxa, esse telhado, será que ele não teve uma manutenção na qual eu investi, a empresa investiu recentemente, nos últimos 6 meses, nos últimos 5 anos? Porque na norma fala que intervenções de telhado novo, esse tipo de coisa, existe uma garantia é, nacional de 5 anos. Então, será que esse tipo de coisa já não foi feita? Será que eu não vou validar isso? Pô, esse tipo de telhado, eu sou um locador. Será que no meu contrato de locação não fala que problemas estruturais é de responsabilidade do dono do imóvel, não do locador que está lá pagando aluguel todo dia? Esse é o tipo de pensamento de segundo nível, é você questionar o primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Muitas das vezes, esse pensamento de segundo nível seu vai corroborar com aquele pensamento seu de primeiro nível. Você vai ver todas as perguntas, todas as respostas, você vai entender, cara, essa primeira decisão que eu tomei, ela fez sentido e eu vou seguir com ela. Mas muitas das vezes, não. Por quê? Geralmente, quando você, falando da área de manutenção aqui do varejo, você vai fazer um investimento alto, reforma de um telhado, por exemplo, você vai ter que pedir verba. Ou então você vai ter que validar verba que pessoas na alçada acima das suas vão ter que dar o ok lá. Então imagina quando você manda o fornecedor lá, ele orça um valor alto, você com aquele pensamento de primeiro nível aprova aquele orçamento, vai para a segunda alçada. Aí o cara volta com essas perguntas. Pô, mas por que eu estou pagando negócio? Será que não foi feito manutenção recentemente? Aí você não vai ter resposta, porque você não foi atrás dela, porque você não se questionou antes, entendeu? Então, quando você faz esse tipo de pensamento de segundo nível, mesmo que você continue com aquele pensamento inicial seu, você evita conversas difíceis lá na frente. Então, se alguém te questionar, pô, esse telhado não teve manutenção antes, não? Não, a última manutenção que teve foi há 10 anos atrás. Esse telhado aqui não é de responsabilidade do proprietário, não? Não, no contrato nosso, a responsabilidade de infraestrutura é do locador. Então você já vai ter aquele tipo de resposta. Automaticamente você já vai ser visto como o gestor que melhor, né? Principalmente se você está chegando agora na empresa, ou então se você está assumindo uma responsabilidade inicial nesse exato momento, e as pessoas vão começar a confiar mais nas suas tomadas de decisões, porque nos primeiros testes que você foi submetido, você já tinha resposta de tudo, né? Porque qual que seria o pensamento de primeiro nível que todo mundo é capaz de tomar, né? Que a gente falou aqui no início. Cara, eu tenho um problema, eu preciso de verba, eu tenho a pessoa que aprova. Então eu tenho que mandar para alguém aprovar. Então, pensamento de primeiro nível. Tem um problema, dinheiro, aprova para mim. Aí, esse pensamento de primeiro nível. Qual que é o problema dele? Você está sujeito a questionamentos dos seus superiores. E quando eles questionam, e se você não passou por essa etapa de pensamento de segundo nível, você não vai ter respostas. Então, quando o cara te perguntar algo, você não souber, ele vai pensar assim: poxa, esse cara aí tá tomando conta de uma área, ele é responsável por um processo que ele não tem visão de um todo. Então isso é ruim, isso soa ruim, né? É a mesma coisa de você. Você vai lá e é gestor de um técnico de manutenção dentro de fábrica, por exemplo. Aí, por que aquele equipamento lá tá parado lá? Ah, porque tá com problema lá no disjuntor. Assim, como assim problema de disjuntor? Ah, o disjuntor tá desarmando. Aí é o pensamento do cara. O cara passa pra você, não, o disjuntor desarmando, o disjuntor desarma por dois motivos. Ou tá em curto ou tem algum sobreaquecimento nele. Tá com sobrecarga. É, qual dos dois que está acontecendo?
Aí ele vai começar a titubear. Ou seja, ele não analisou todas as possíveis causas. Ele chegou, viu o disjuntor desarmando, o problema é que o disjuntor tá desarmando, ele trocar o disjuntor. E muitas das vezes não é. É o que É, causa o desarme do disjuntor que é o conceito. Então aquele pensamento de segundo nível, ele não e não foi utiliza feito. aquilo. Ele não utiliza aquilo. E isso é ruim. Por quê? O cara teve o trabalho de ir no local, fazer o diagnóstico, voltar, pedir peça, ir de lá e trocar. Eu não sei qual é o processo. Você está com o equipamento parado há um tempo já. Você, que é um gestor, tem que ir lá para poder ver um disjuntor desarmando. Você tem pessoas que fazem isso por você, mas você não tem aquela confiança com que eles vão resolver o problema porque eles não estão usando esse pensamento de segundo nível. Então, os técnicos de manutenção lá na ponta, eles, de forma inconsciente, eles têm que usar esse pensamento de segundo nível para muita coisa, principalmente na parte de elétrica, que o problema, a resolução é simples, é mexer geralmente em algo elétrico, um cabo, só que para você descobrir aquele problema que é o complexo. Então, geralmente, o cara tem que ficar pensando, e se fosse por isso, se fosse por aquilo, fatos e possibilidades, tendências, o que vai acontecer se eu fizer tal coisa. Então, o cara tem que sempre estar pensando nesse pensamento de segundo nível. Só que quando ele vira gestor, ele deixa essa coisa para trás em vez de usar isso a seu favor, né?